pessoal, vamos dar continuidade ao regime civil-militar que nós estávamos estudando na última aula. Nós vimos que em 1968 foi assinado o AI-5 pelo então presidente Costa e Silva. O ato institucional número 5 dava amplos poderes ao executivo, como, por exemplo, o de fechar o Congresso Nacional, o de cassar mandatos de parlamentares e de autorizar prisões sem uma análise judiciária, o que enfraquecia o poder judiciário aqui no Brasil. Em agosto de 69, Costa e Silva foi afastado por problemas de saúde. Uma junta militar assume o poder e determina a reabertura do Congresso Nacional momentaneamente, apenas para eleger o próximo presidente. E Emílio Garrastazu Médici, o linha dura, vai ser eleito no mandato de 69 a 74. Concedeu ampla autonomia aos diversos órgãos de repressão. A luta armada vai se intensificar, assim como a repressão policial e militar. É o período conhecido como Anos de Chumbo. Surgiram em todo o país os centros de tortura, o Departamento de Opressão e Informações e o Centro de Operação e Defesa Interna, conhecido como DOI-CODE, pesadelo de diversos socialistas, e a Lei de Segurança Nacional, acabando com o direito de reuniões e da imprensa. Vai fazer uma severa censura à imprensa, a espetáculos livres, musicais, aos artistas, assim como editoras de livros e aos professores. Paralelamente à ação repressiva, o governo iniciou uma grande campanha ufanista, porque o Brasil havia vencido a Copa do Mundo de 70 e nós vamos ver que vai haver um crescimento econômico. Então vai haver um movimento de exaltação à pátria. Nesse período também vai acontecer uma coisa muito importante, que vai ser criado o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O que é isso? É como se fosse um processo de alfabetização para jovens e adultos. Então, pessoas que já estavam numa idade avançada, que não tiveram oportunidade de estudar enquanto novos, devido ao emprego, a situação de miséria, a situação de dificuldade da família, puderam aprender a ler e a escrever. Aqui, movimento de artistas, contra a Lei de Segurança Nacional, Gilberto Gil, nós estamos vendo aqui, entre outros. Bom, vão surgir os grupos armados, que nós já vimos na última aula, dei mais atenção à Ação Libertadora Nacional, do ex-deputado Carlos Marighella, ligado ao PCB. Nós vimos que ele vai ser assassinado, vai trocar tiros com a polícia e vai ser morto na Avenida Paulista. Tem também o movimento revolucionário 8 de outubro e um movimento também muito importante que vai ser o Vanguarda Popular Revolucionária, do ex-capitão Carlos Lamarca. Então esses grupos vão ser grupos que vão ser chamados de terroristas, porque realmente eles causaram diversos problemas, como o atentado que vai acontecer no aeroporto de Guararapes, lá em Recife, onde eles colocaram uma bomba e explodiu no meio de civis, matando 2 pessoas e deixando 14 feridos. E isso foi dado como terrorismo aqui no Brasil. Esses grupos também sequestraram o embaixador norte-americano Charles Burke e pediram troca por presos políticos nessa época. Esses grupos, todos eles vão ser considerados criminosos e qualquer um que fosse preso poderia sumir aí a qualquer momento. Então, vai ser um momento em que o regime militar endurece muito o combate aos movimentos armados. E esses movimentos armados pensam o seguinte: vamos atrair e vamos nos refugiar no meio da mata, principalmente na região norte do Brasil. Então vai surgir a guerrilha do Araguaia, que na verdade eles tinham a ideia de atrair os militares para lá. Eles achavam que não iriam ser
presos e iriam desmoralizar aí os militares fugindo pelo meio da mata e desenvolvendo o seu movimento para atrair adeptos. Porém, gente, eles tinham muito medo de serem traídos. E aí eles passam a torturar e executar próprios companheiros. E vão também executar pessoas que davam abrigo para eles, que eles depois torturavam e executavam com medo que eles passassem informações para os militares. Então, na verdade, vai ser um movimento também, um momento muito difícil aqui no Brasil, né, criado pela guerrilha rural. Aqui na América do Sul, nós vamos ter dois movimentos importantes de combate aí ao socialismo. Primeiro vai ser a Operação Brother Sun, que vai ser direcionada ao Brasil. Em 64, quando os militares deram o golpe, né, instituindo o sistema militar aqui no Brasil, lá em Nova Jersey, eles vão estar atentos ao que está acontecendo e vão oferecer portas-aviões, né, aviões de caça, toneladas de armas e munições, para que se houvesse uma resistência dos socialistas aqui no Brasil. Como não houve, não foi necessário ser colocado em prática. E vai ter um segundo movimento chamado Operação Condor. Essa operação vai contar com a Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil. Na verdade, esses países tinham governos militares. E esse movimento vai ter como objetivo criar uma inteligência para fornecer informações que pudessem acabar com movimentos socialistas aqui na América do Sul. Tá? Então vai ser um movimento também muito importante e esse sim vai ser colocado em prática. O milagre econômico. O governo congelou os salários buscando diminuir a inflação. Se você não tem muitos gastos, né, com salário e você diminui salário e gastos públicos, você diminui a inflação. Mas não foi isso que o governo fez, não. Ele vai diminuir apenas, quer dizer, congelar os salários, né, para tentar aumentar o PIB, ou seja, aumentar a produção do produto interno bruto e aumentar consequentemente, as exportações. Assim, o Estado começou a arrecadar mais. Ele faz empréstimos para serem investidos aqui em diversos setores, como o setor mineral, agropecuário e de infraestrutura, tais como a rodovia transamazônica, que não chegou a ser concluída, e uma das maiores formas de arquitetura aqui no Brasil, que é a Ponte Rio-Niterói. Os militares, junto com Delfim Neto, que era o ministro da Economia, desenvolveram a campanha ufanista, impulsionada pela conquista da Copa do Mundo de 70 e pelo crescimento do PIB, que contribuíram para a propaganda de exaltação à pátria. Porém, o crescimento ocorreu com a concentração de renda. Não vai haver uma divisão de renda, e sim uma concentração de renda. O ministro Delfim Neto dizia que era como se fosse uma massa de bolo, que era preciso crescer para depois dividir. Além disso, nós vamos ficar dependentes do capital externo, principalmente norte-americano, que consegue exportar muitos produtos para cá para o Brasil, como eletrodomésticos, por exemplo. A classe média vai conseguir diversos bens de consumo, como casa própria, carro, eletrodoméstico. Seus filhos vão para as escolas particulares, enfraquecendo um pouco as escolas públicas. E, né, a gente percebe aí esse crescimento da classe média e a classe média alta, né? A esquerda vai se enfraquecer, porque ela só ficava repetindo que os militares eram violentos e autoritários. E faltava o quê? Um desenvolvimento de um movimento intelectual. O MDB tentou lançar um candidato, mas os militares vão eleger Geisel em 74, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí, a propaganda da vitória do tricampeonato na Copa do Mundo, né? O Carlos Alberto Torres, que era o capitão, levantando a taça.
E as campanhas civilistas, Brasil ame ou deixe. Se você tem uma seleção que ganha tudo, você tem um país em crescimento econômico, que está havendo um certo consumo, para que você vai ficar criando problema? Se você não quer ficar aqui, que vá embora. Então surgem essas campanhas, né? Ame ou deixe, porque era muito bom viver aqui no Brasil na visão dos militares. Ernesto Geisel vai ser eleito em 74 e ele vai encontrar grandes dificuldades que vão marcar o fim do milagre econômico e a volta da ameaça ao regime militar. Principalmente a crise do petróleo lá na Arábia vai trazer uma grande recessão econômica mundial, reduzindo o crédito e aumentando a dívida brasileira. Bom, isso vai fazer com que o governo desenvolva o projeto pró-álcool, para que o Brasil tivesse um produto, né, que pudesse ser alternativo para a gasolina. E vai dar certo, né? O Brasil vai ser um dos pioneiros na produção de álcool e hoje em dia nós temos o carro flex devido a esse projeto do regime militar. Em 75 foi aprovado o Programa de Energia Nuclear em Angra 1, né, e construídas as hidrelétricas de Tucuruí e Itaipu. A bancada dos deputados do MDB havia crescido muito e o governo estava com medo, né, que eles tivessem vitórias dentro do Congresso. Né? E aí, o que o Geisel faz? O Geisel vai lançar um pacote em abril de 77. Bom, entre essas medidas, era para evitar que o MDB conseguisse aprovar coisas dentro do Congresso Nacional. Os movimentos populares voltaram a se organizar nas ruas. A OAB, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a Associação de Imprensa Brasileira, universidades exigiam a redemocratização. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que faltava movimento intelectual? Agora começa a acontecer. Diversos setores sociais se organizaram na campanha pela anistia ampla, ou seja, a anistia de todos os acusados por crimes políticos. Anistia ampla, geral e restrita. Bom, no mesmo ano, o regime dava novas mostras de esgotamento e a inflação vai crescer. Em 78, vai eclodir uma grande greve de 41 dias na região do ABC Paulista. Todo mundo sabe o que é? Santo André, São Bernardo e São Caetano, liderado pelos operários. Os trabalhadores estavam muito insatisfeitos com o arroxo salarial, o congelamento dos salários. Só que vai ocorrer uma violenta repressão com a prisão de diversos líderes. Geisel afirmava que o regime iria acabar de forma lenta e gradual, que não seria de uma hora para outra, seria conta-gotas. E ainda em 78, ele revoga o AI-5, o que dava demonstrações que realmente a democracia poderia chegar, né, de uma forma aí, lenta, mas no futuro próximo. Então aqui nós mostramos uma foto do líder que estava surgindo, o líder metalúrgico, que era presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. O ano de 81, aí gente já é o Figueiredo, mas foi um ano muito importante porque tudo que eles estavam pedindo ao longo do governo Geisel, né, agora toma um corpo importante. E aí vai ser criado a CONCLAT. A CONCLAT é a Conferência das Classes Trabalhadoras, que vai reunir sindicatos de trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Eles vão pedir uma ampla reforma agrária, nova legislação trabalhista, eles vão pedir a convocação de uma Assembleia Constituinte. O que é isso? São parlamentares que deveriam elaborar uma nova Constituição e o fim da Lei de Segurança Nacional, liberdade partidária e formação da Comissão para PROCUT, para a formação da Central Única dos Trabalhadores. Ao fim do governo Geisel, o país havia conseguido o direito de habeas corpus e que ninguém mais seria preso sem uma acusação formal. Juízes, nesse momento, estão reconquistando os seus direitos.
Para as próximas eleições, Geisel indicou aquele que seria o último presidente militar, o general João Batista Figueiredo, que estava comprometido com o projeto de abertura. Vai ser fácil? Não. Por quê? Vão ter aqueles militares chamados linha dura, aqueles militares que não queriam a abertura, que queriam manter o regime. Só que o presidente estava comprometido com esse projeto. Até a próxima aula, galera. Valeu!